E bom dia, povo. Nossa live da semana. Qual que é o assunto de hoje? O pessoal que tá aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O pessoal que tá aqui no Facebook, tá vendo o título? O pessoal do Instagram, não. Então, qual que é o assunto de hoje da nossa nossa live semanal? Tem semana aí que eu tô fazendo duas, né? Semana passada acho que eu fiz duas, foi isso. Então, vamos lá. Eu abri essa live para falar sobre um assunto que muitos dos meus analisadas, né, porque 95% do meu público geralmente é feminino. Não é de se espantar, até porque as mulheres sempre procuram médico muito mais do que os homens, e na área emocional não é diferente, não deveria ser. Mas o tema é: Violeta, eu não consigo me relacionar com Deus, tá? Por quê? Por que vem essa pergunta pra mim? Porque as pessoas que eu atendo, né, a grande maioria, vem de um contexto cristão, e dentro do processo de autoconhecimento, eu incentivo as pessoas a olharem para dentro de si, para olharem para si mesmas e para que como no próprio nome diz, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então a gente parte de nós para o próximo e para Deus, tá? E as pessoas, elas trazem essa reclamação, geralmente mulheres, embora eu já tenha atendido homens, e pasmes, eu atendi poucos, mas os poucos que eu atendi, eles têm a mesma reclamação: tenho dificuldades em me relacionar com Deus. Violeta, agora eu me conheço, agora eu sei fazer escolhas assertivas, eu sei como que eu funciono, mas tem um problema que eu não consegui resolver, que é o meu relacionamento com Deus, porque agora você me fez olhar tanto pra mim que eu tenho a impressão de que eu não preciso de Deus. Você tá errado, tá? Então, quais são as reclamações? Eu até fiz uma anotação aqui. Não me sinto amado por Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sinto Deus, eu não parece que eu faço as coisas e ainda assim eu consigo receber mais o castigo ou a reprovação de Deus do que o favor dele. Então eu falo com a minha boca, eu aprendo que Deus é amor, mas eu não sinto esse amor, porque parece que pra mim só sobrou o castigo, só sobrou a reprovação, tá? E outra coisa, não entendo a Bíblia, ou eu não sei o que Deus quer de mim. São várias perguntas, sempre num relacionamento com Deus, tá? O que a gente precisa entender aqui é que Deus, ele passa por um funil dentro da nossa cabeça, que é o mesmo funil do pai biológico, tá? Então, Deus, quando ele coloca Adão e Eva no paraíso, ele institui a família, Adão e Eva, o masculino e o feminino. O masculino, se você me segue há algum tempo, você vai entender que o masculino, ele tem uma função dentro da família, dentro da sociedade, que é de proteção e de provisão. O feminino é a doçura, é o colo, é o peito. Aí eu pergunto para essas pessoas, quase 100% delas, como é o seu relacionamento com o seu pai biológico? Violeta, é ruim. Violeta, é apático. Violeta, eu não conheço o meu pai. Ou o meu pai, ele estava presente de corpo, mas emocionalmente ele não era acessível pra gente, tá? E só essa resposta, ela já nos dá uma pista. Por quê? Pensa comigo. Nós somos seres humanos, certo? Somos feitos de matéria, somos feitos de carne. Voltando lá no Éden, o Éden, Deus cria um jardim, que é um lugar de delícias, é um lugar de prazeres, é um lugar onde oferece para o ser humano abrigo, segurança, alimento, e todos os dias Deus vem na viração do dia para se relacionar com o homem, né? Então, na nossa essência, a essência humana, ela necessita desse contato direto com Deus. Então, se você for observar, o ser humano, ele não muda ao longo da história, tá? A sua essência não muda. Então, o que nós somos? Nós queremos
relacionamento, porque Deus nos fez para ter relacionamento. Então, nós queremos um relacionamento, tanto relacionamento com outro ser humano e também um relacionamento com a divindade, com aquilo que é divino, com aquilo que transcende o nosso entendimento. Então, nós queremos isso, queremos segurança, queremos os prazeres, e quando o ser humano ele peca e ele é separado de Deus, a nossa essência ela não muda ainda, tá? Nós ainda continuamos querendo esse relacionamento. Então, eu pergunto, se nós, que somos carne, não conseguimos entender o nosso relacionamento com o Pai terreno, fica muito difícil entender o relacionamento com um Deus que se diz ser Pai, mas que eu não enxergo, mas que eu não vejo, mas que eu não pego nele, entendeu? E muitas pessoas tentando justificar e dar uma desculpa do tipo, tá vendo por que eu não me relaciono com Deus? Aí ele pega a Bíblia, aí ele vai lá no Velho Testamento e vê que os Salmos ou as histórias do Velho Testamento traz Deus como Deus dos exércitos, ou Deus aquele que manda entrar na cidade, matar mulheres, homens, animais, não deixar pedra sobre pedra. Aí a pessoa, quando ela quer se justificar, tá vendo por que eu não me relaciono com Deus? Tá vendo por que eu não gosto de Deus? Porque Deus é esse cara aí. E quando chega lá no Novo Testamento, vem Jesus. E Jesus apresenta para nós um Deus de amor, um Deus de perdão e coisas assim. A verdade é que Deus ele não muda em momento nenhum, tá? Ele não muda em momento nenhum. Nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Ele é o mesmo do começo ao fim. Mas nós, na nossa humanidade, queremos justificar a nossa falta de relacionamento com Deus, seja por isso, ou pessoas que estão lá dentro, que buscam a Deus. Aí aqui tem um contexto dos crentes aí, né, que a gente ergue a mão, chora e sente Deus. Violeta, eu sinto Deus na igreja, mas eu não consigo sentir Deus no meu dia a dia. Então, qual que é o caminho? O primeiro caminho é você se entender. Quando você se entende, você começa a compreender também o seu pai terreno, o porquê das omissões dele, o porquê daquilo que ele não deveria ter te dado e não te deu. O autoconhecimento, ele traz automaticamente o conhecimento do outro. Então, quando eu olho para o outro, eu olho com mais empatia, se eu consigo desenvolver o meu autoconhecimento, tá? Então, se eu não entendo o meu pai terreno, vai ser difícil eu entender o amor de um Deus invisível, o amor de um Deus que eu não toco, que eu não vejo, tá? Mas eu sinto. E uma das reclamações eu sinto Deus na igreja, mas não sinto em casa. Ou eu tenho períodos em que eu sinto Deus e logo isso daí ele acaba. Ou eu faço alguma coisa e aí seja porque eu me senti culpada, seja porque eu me senti suja, porque eu me senti pecadora, e isso me faz afastar de Deus. A bela da verdade é que nós não temos o hábito de desenvolver um relacionamento direto com Deus. No sentido de, eu posso me achegar a Deus hoje, tá? Até esses dias eu recebi uma pergunta, uma pessoa entrou em contato comigo no WhatsApp e falou assim, me dá uma palavra, eu vi que você é crente, que você é da igreja, me dá uma palavra. Então, isso aqui, tá? Se você não é do contexto do crentez aí das igrejas, você talvez não entenda isso. Mas muitas pessoas, elas vão para a igreja para quê? Para se relacionar com Deus. E elas chegam na igreja e são ensinadas que alguém tem que me dar uma palavra. Sim, o pastor está lá para facilitar isso. O líder está lá para facilitar isso. O que nós não entendemos, e isso, por que a gente não entende? Porque nós não entendemos nosso relacionamento com o pai terreno, a gente não tem esse relacionamento, essa intimidade com o pai terreno. Aí o que a pessoa faz? Ela quer receber os conceitos daquilo que é Deus, ou daquilo que Deus fala para ela, através do outro. Então o pastor tem que ter uma palavra bonita que conte sobre Deus, que fale sobre Deus, que fale sobre o amor de Deus. Não vai rolar, não vai rolar. Imagina você namorar por procuração.
nós somos muitas vezes jogados, impelidos a ter relacionamento com Deus por procuração, através de um intermediário, seja o pastor, seja o líder, seja um sistema eclesiástico, seja qualquer coisa que for que você coloque no meio. A bela da verdade é que quando nós entendemos quem Deus realmente é, que Ele é o Pai, que Ele é amor e que Ele cuida e que Ele está sempre perto da gente, e essa dificuldade a gente tem de entender isso porque a gente não teve um relacionamento adequado com o Pai, também é difícil entender a Deus. Só que quando você se dispõe a isso, Deus fala com você. E aí você sente Deus sem intermediários. Então a busca por isso é querer me relacionar com Deus sem intermediários. Como que eu faço isso, Violeta? Simples, se conhecendo. Por quê? A partir do momento que eu me conheço, o primeiro passo é eu me conhecer. Qual que é o perigo aqui? É naquele momento em que eu me conheço e aí eu entendo que, apesar das minhas dores, eu tenho um monte de habilidades, um monte de superpoderes, e aí eu me sinto como autossuficiente a partir desse momento. Então eu me encho de mim mesmo e falo assim, não, eu não preciso de nada e nem de ninguém. Não vai conseguir se relacionar com Deus se você entrar nessa via. Por quê? Existe uma passagem nos evangelhos, onde alguém pergunta, Jesus, e aí, você veio cumprir os mandamentos? E aí, qual que é o rolo aí? E ele fala assim, o maior mandamento é amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Muitas vezes a gente tem uma visão de que o mais importante era amar a Deus para depois conseguir amar ao próximo, por último a gente conseguir se amar. Mas a verdade é que a escala e a escada, ela começa de baixo para cima e não de cima para baixo. É por isso que muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus, porque a escada que nós temos que subir é relacionar consigo mesmo, para eu entender o irmão e relacionar com o irmão ou com o próximo, né? Na verdade, a palavra usada ali é o próximo, para depois eu me relacionar com Deus, porque aí, quando eu chego em Deus, eu entendo já o porquê de eu estar aqui, o porquê de eu ser assim, eu aceito quem eu sou, eu aceito as minhas habilidades e entendo as minhas dores e sei que essas habilidades são para curar as minhas dores, tá? Então, essa pergunta recorrente, Violeta, eu não consigo me relacionar com Deus. Simples, porque você está querendo se relacionar com Deus sem se conhecer. E aí, lá em Gênesis, Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós temos a essência de Deus em nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se eu não me entendo, eu nunca vou entender Deus. Eu nunca vou entender Deus se eu não me entender. Assim como eu não vou ser capaz de perdoar o meu próximo. Por quê? Porque eu não me entendo. É tão interessante isso, porque o próprio Deus, ele se fez homem através de Jesus Cristo para que ninguém pudesse colocar o dedo na cara de Deus e falar assim, Deus, você tá aí, exigindo santidade de mim, você tá exigindo que eu faça as coisas tudo certinho, mas você mesmo não sabe o que eu tô passando, porque eu sou carne, eu quero as coisas da carne, eu quero sentir, eu quero desejo, eu quero prazer, por que você me condena? Deus envia Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, para ele passar pela humanidade e sentir todas as dores, inclusive a Bíblia diz isso, que ele era homem sujeito a dores, como todos os seres humanos. Tanto é verdade que lá no Getsemane, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele inclusive diz a palavra, Senhor, se possível, passa esse cálice de mim. Por quê? Porque ele estava com medo. E o medo é inerente do ser humano. Então, nós hoje não podemos colocar o dedo na cara de Deus e falar assim, Deus, você não sabe o que você está falando, não. Você não sabe o que está passando aqui dentro de mim. Por quê? Porque quando Deus se faz homem, ele volta no início aqui, no primeiro degrau, que é eu. Então, não tem forma mais perfeita, mais simples e mais fácil de liberar perdão, de fazer as coisas certas, de se relacionar com Deus, quando eu sou empático, eu me coloco no lugar do outro, quando eu sei o que o outro está sentindo, ou quando eu imagino e aceito o que o outro está sentindo, o que o outro é.
Jesus fez exatamente isso. O Deus encarnado desce e passa por aquilo que todos nós passamos, para ele entender e para ele saber que, poxa, então, peraí, se Jesus foi perfeito, se Jesus fez isso, fez aquilo, então é possível. Mas, qual que é o primeiro passo nosso? O autoconhecimento. Saber quais são os meus limites, saber quais são as minhas dores, saber quais são os meus medos, saber aquilo que eu quero, que eu gosto e principalmente aceitar quem eu sou. Baseado não é claro que quando nós vamos, o pessoal vai para Deus ou pende pro lado da espiritualidade, é porque geralmente essas pessoas elas querem mudar alguma coisa na própria vida, eles querem melhorar alguma coisa, eles querem, né? Até eu falo sempre, não, o povo por aí reclama, fala, crente é uma bosta, crente é isso, crente é a pior raça. É verdade. Sabe por quê? Porque o crente é aquela pessoa que ela tá buscando alguma coisa, ela tá buscando alguma melhora, tá? De uma forma positiva ou negativa, tá? Mas ela tá ali tentando, certo? E essa pessoa ela não vem perfeita, ela vem cheia de problema, ela vem cheia de pecado, ela vem cheia de sujeira, ela vem cheia de ferida emocional, ferida física às vezes, entendeu? E aí eu falo sempre, a pessoa faz o quê? Ela faz tudo na vida, tudo que ela tem que fazer. Tem uma vida absoluta, depois na hora que não tem mais saída, ela busca o quê? Deus. Certo? Ela busca Deus. E aí quando essa pessoa chega, ela fala, eu tenho dificuldade de me relacionar com Deus, de entender a Deus. Aí eu pergunto, você se entende? Você sabe quem você é? Você tem capacidade de dizer com as suas palavras que o que você realmente quer, o que você realmente gosta e assumir isso pra você? Geralmente não. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela fala, não. Aí, nem aqui, ó. Ricardo, aí não pode. Nós temos dificuldade em aceitar quem a gente é. Se você tem dificuldade em aceitar quem você é, aceitar os seus medos, aceitar as suas ranhetices, aí você vai ter dificuldade de conhecer a Deus também e de se relacionar com Deus, tá? Então muitas vezes essas pessoas elas chegam pra mim como com um conceito de Deus errado. Primeiro, Deus é um ser supremo que tá lá inacessível. Se você se der a liberdade, se permitir abrir o coração para Deus, claro, depois de você ter se tratado, depois de você ter conseguido entender o outro, Deus ele se revela para você. Deus se revela para você em coisas mínimas. Ele se revela para você na natureza. Gente, não tem nada mais forte para você se... Não tem nada mais. Mas uma das maneiras forte de você se conectar com o Criador e entender o Criador, senta num parque, numa praça, não sei, e começa a observar a natureza. Deus, ele se revela em tudo. É numa planta que cresce, é num passarinho, é no vento, é no formato da nuvem. E se você estiver disposto a entender e ouvir, se senta ali com o coração aberto e fala, Deus, se manifesta para mim, conversa comigo, fala comigo. Ele fala. Mas nós temos essa dificuldade por quê? Por causa do nosso pai terreno. Porque a figura de autoridade máxima que nós conhecemos quando criança é o pai terreno. E aí essa figura de autoridade máxima, ela falhou. Ela foi insuficiente, ela foi inexistente. Às vezes você nem conheceu o seu pai. Então fica muito difícil você entender Deus. Mas Violeta, o que eu faço se eu não tenho meu pai então? Se meu pai era violento, ou se meu pai foi abusador, ou se meu pai gritava, se meu pai batia? Conecte-se com você, conheça-se, aceite-se, depois aceite o outro. E aí Deus vai começar a se manifestar para você, tá? Então, o assunto de hoje era esse. E essa é uma reclamação geralmente vinda de pessoas que estão num contexto evangélico, num contexto cristão, num contexto de buscar uma espiritualidade. E é uma das reclamações, assim, se não for a primeira, é a segunda. Eu não consigo me relacionar com Deus. E o pior, as pessoas se sentem culpadas
por não se relacionar com Deus. Por quê? Se eu não consigo me relacionar com Deus, se eu não consigo ouvir a voz de Deus, se eu não consigo me conectar com o Criador, é porque eu sou pecadora. É porque eu sou a pior das criaturas, a pior das raças. Calma, se acalma. Pessoal que lê a Bíblia, ou uma outra reclamação, Violeta, lê a Bíblia e eu não entendo nada. Se você curte a Bíblia, se você segue a Bíblia, você quer ler a Bíblia, não tem melhor maneira de você se conectar com o Criador através dessa palavra. Ah, mas Violeta, esse livro foi escrito por homens, mas foi inspirado por Deus. Sim, ele foi inspirado por Deus e foi escrito por homens, porque Deus não vai descer aqui para escrever para você uma cartinha, né, querida? Mas se você sentar e ler a Bíblia com o coração aberto, dizendo, Deus, conversa comigo, fala comigo, comporte-se com Deus como se você se comportaria com o seu pai, como se seu pai fosse o melhor do mundo, tá? Busque cura das suas emoções com relação aos seus pais terrenos. E Deus vai falar com você. Se você não conseguir através da Bíblia de cara, execute, experimente a contemplação de você olhar para a natureza, olhar até por uma criança, gente. É muito louco, porque imagina como que uma criança é formada. Não tem como. Não tem como você não entender Deus, não entender o amor de Deus. Então, esse era o recado que eu tinha para dar hoje, porque essa é uma pergunta muito recorrente nos meus atendimentos. Violeta, eu não consigo entender a Deus, não consigo me conectar com Deus, não consigo me relacionar com Deus. E são pessoas que às vezes elas têm até na sociedade um título de que, olha, essa pessoa, Deus fala com ela. E esses que todo mundo olha e fala, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Essas são as pessoas que mais entram em conflito. Por quê? Porque na rua todo mundo diz que ele se conecta com Deus com facilidade. Dentro de si ele sabe que ele tá deixando a desejar, não é aquilo que ele gostaria, tá? Então, era isso, gente. Um beijo, um abraço. Encontro vocês no nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro eu quero falar sobre perdão. Você não precisa perdoar, tá? Só para deixar um gancho aí para você. E se você tiver coragem, você aparece na próxima live. Quando vai ser, Violeta? Não sei. Aliás, eu queria saber uma pergunta, né? Eu preciso fazer disso um horário constante. Mas se você perdeu a live, não tem problema, porque essa live depois ela sobe pro YouTube, tá? Às vezes tem figurinhas, ela é editada, ela tem imagens, às vezes até fica mais fácil, fica mais legal. Então, se você perdeu a live, se você não sabe do que nós estamos falando, é só ir lá no meu canal, na Mesa da Mamãe, ou me segue no Instagram, né, Violeta Giacomelli, e lá vai ter em algum lugar, no Instagram na bio tem um link, que é o Linktree, ele leva você para as outras redes sociais minhas, leva pro YouTube. Então eu espero vocês na próxima live. Nós vamos falar sobre perdão. Você não precisa perdoar, tá? Vai se escandalizando aí já. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.